Manaus amanhece de tempo instável e a meteorologia está prevendo 30 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que essa probabilidade é de 90%. A temperatura é de 25 graus e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. Hoje é domingo, dia de São Raimundo Penaforte. Comemoramos o dia do leitor e o dia da liberdade de culto. Chegamos ao 7º dia do ano e faltam 358 para terminar 2018. Bom dia, Adson Matos. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes. Você que nos acompanha a partir de então, o Jornal Especial de domingo. Nós vamos ter hoje, na discografia, Paulo Guerra, a Moreira da Silva, também temos Antigos Reclames, temos humor hoje com aquele que você gosta, que você adora, que é o nosso Zé Trindade, né? E figurando em um dos personagens mais marcantes de sua carreira, que é o Cervantes. Também temos Gilberto de Paula falando de saúde, enfim. Nós convidamos a você que nos acompanha a ficar conosco até às 8 da manhã no Jornal Especial de domingo. Muita chuva essa semana, né, Adson? Muita chuva em Manaus, causando muitos problemas, adutoras rompidas, trânsito complicado e por aí. De fato, né, Paulo? Nós entramos aí no período das chuvas, como bem diz a minha mãe, não é? Dona Benigna Costa. Ela está fazendo o trabalho dela, né? Até abril, até maio, não é? Nós temos muitas chuvas, né? E evidentemente que todos nós só temos que nos preparar. Então a gente sempre vai ouvir que nós temos aí as áreas de riscos, né? Nós temos aí os igarapés aí sendo transbordados, mas enfim, só estão ali fazendo o seu trabalho. Ninguém está inocente nessa história, né, Paulo? Se constrói perto dos igarapés é porque sabe do perigo iminente. Na área comercial, o destaque fica por conta das promoções que já começaram e amanhã ganham força nos principais shoppings da cidade. Paulo, inclusive eu tive a oportunidade de visitar alguns centros comerciais, já estão aí as promoções já figurando, mas com mais força agora para essa semana que vai entrar. A partir de amanhã. De fato. Né? E também, Paulo, aqueles que ganharam a oportunidade de trabalhar com os empregos temporários, agora é a hora de saber se vão ficar ou não. É verdade. E a expectativa é enorme. A gente sabe que quando chega janeiro e a coisa já começa a riar no que se relaciona ao nível de empregos. Só, Paulo, que nós temos aí algo positivo, né? Aquele pessoal que vende a questão do material escolar, né? Que janeiro é mês de material escolar, onde a demanda no comércio atende justamente esse tipo de situação, o material escolar. E falando em economia, o saldo recorde de 67 bilhões de dólares da balança comercial brasileira em 2017 foi possível principalmente pelo aumento nas exportações de produtos básicos sem acabamento ou tecnologia envolvida, como minério de ferro, petróleo e produtos agrícolas. Segundo números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as vendas de produtos básicos ao exterior saltaram de 79,15 bilhões de dólares em 2016 para 101 bilhões em 2017, alta de 28,7%. As exportações de produtos manufaturados industrializados que possuem maior valor agregado e que geram mais empregos na fabricação também aumentaram, mas bem menos, de 73,92 bilhões para 80,25 bilhões, alta de 9,4%. Estamos falando em dólares. Como consequência, a participação dos produtos básicos no total das exportações brasileiras atingiu 46,4%, o maior percentual dos últimos 3 anos. Já os dos manufaturados foi em 2017 a menor dos últimos 3 anos, 36,9% do total. Adson, vamos logo às coisas da cidade. Daqui a pouco falarei sobre o Dia dos Reis. Foi dia de Reis ontem, não é? Isso mesmo. Ontem foi o dia de desmontar as árvores. Ontem, dia de desmontar. Você desmontaram as árvores? Rapaz, ontem o dia foi tão corrido que ainda não deu tempo de fazê-lo. Dona Benigna tá bem. Tá bem. É igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra. É isso aí. 6h37 em Manaus. Vamos às coisas da cidade. E o que conversaram Jurandir Vieira e Adson Matos sobre as coisas do nosso cotidiano? Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Com as alegrias de um domingo especial, bom dia. Jura, essa semana nós fomos destaque aí no Jornal Nacional,
mais uma vez por conta de uma notícia muito triste. Apareceu o Brasil, o mapa do Brasil, e o estado do Amazonas era o único que estava com uma cor destacada. Sabe por quê? Porque foi o único estado que não mandou um representante para a Copinha de Futebol de São Paulo. Não é essa Copa que é uma vitrine para o Brasil, onde a garotada participa, né, dessa competição nacional, onde são revelados, onde foram revelados, né, e ainda são revelados grandes talentos do futebol do Brasil. E infelizmente o Amazonas foi o único estado da federação que não mandou um representante para a Copa São Paulo de Futebol, a Copinha, Jurandir Vieira. Lamentável e muito triste. Grandes nomes que foram revelados na Copinha são hoje os destaques mundiais: Neymar, Robinho e companhia limitada. Kaká, etc. É uma oportunidade que se dá ao jovem, o esporte que desperta a atenção, que amadurece o homem, que forma um homem, que dá a ele um talento, que dá a oportunidade, né, disciplina acima de tudo, respeita as coisas. E a gente só tem a lamentar, ninguém sabe as razões, porque o Amazonas vai representar, mas os estados brasileiros todos se representam. E talvez por conta disso aí, dessa não participação de uma equipe amazonense, nós estejamos tirando a oportunidade de jovens para o futuro. Pois é, Jurandir Vieira, as pessoas, a gente fica muito sentido quando alguém lá de fora diz assim que o Amazonas não tem competência, não tem futebol, para que uma arena da Amazônia tão cara, chamam até de elefante branco, um local onde não existe futebol. A gente fica sentido, tenta justificar daqui, tenta justificar dali, mas quando acontece uma ocasião dessa, a gente tem que mais, é como diz a minha mãe, enfiar a viola no saco e ficar calado, porque de fato é uma verdade. Jurandir, falta total de gestão do esporte, não é? Nós temos aí uma Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer, tanto do município quanto do estado, que a gente vê muito barulho por nada, Jurandir. E uma hora dessa, que é a hora da prova dos 9, a hora do vamos ver, a gente passa por essa vergonha em nível nacional. E é comentado e criticado pelo mundo esportivo do Brasil afora aí, né? Lamentando até porque o Amazonas não faz parte. É bom que a gente estude com carinho, mais profundidade para as próximas atrações. A gente está no meio disso aí também. Jurandir, eu fico imaginando o seguinte: como é que está a cara de Ismael Benigni numa hora dessa? Como é que está o semblante de Flaviano Limonge, não é, que já se encontra na outra dimensão também, né? Nomes do esporte, o professor Amadeu Teixeira, também nomes que são nomes da história do esporte do Amazonas, quando infelizmente a gente figura numa página tão triste do cenário nacional esportivo. Lamentavelmente, bora ver se para as próximas atrações estejamos incluídos nessa festividade, porque é uma festa para o coração dos rapazes também, né? Que esperavam essa oportunidade que não aconteceu para eles. Jurandir Vieira, feliz 2018 para você, para nossa equipe, para você que nos ouve e nos acompanha também, Jura. Para nós todos, para todos os nossos ouvintes, principalmente os nossos ouvintes que nos dão essa oportunidade de ouvir o que estamos falando, de recomendações, o melhor 2018, que é um ano que pode ser positivo para todos nós, dependendo da confiança e da crença que você tem. É isso? Jurandir Vieira, seu tchu-tchu final. Tchu-tchu bem gostoso, um bom domingo e bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós temos a técnica do excelente, competente, sempre presente, elegante também, Chacal Colette. Também nós temos o apoio técnico, aquele que está com todo o aparato de Ismael Mouro, nosso mandala. Também nós voltamos ao estúdio principal com o nosso escritor, o nosso pândego, aquele que é o secretário-geral da Rádio Difusora do Amazonas, aquele que sabe de tudo, o nosso querido Hernandes Sampaio PC. Também temos a técnica de Carlos Luiz Silva e estamos sempre ali sob a batuta do nosso comandante Paulo Guerra. Bom dia. 6h42 em Manaus. Quem está na operação nesse instante de áudio é o Itamar Jardina. É o Itamar Jardina, não é Hernandes Sampaio nem Carlos Luiz. Quem está aqui... O talento faz a diferença. Exatamente. O Itamar Jardina, além de ser o nosso grande operador de áudio aqui, ele também é um dos comunicadores da casa. Estava ouvindo ontem o Jardina. Tá muito bem, Jardina. Parabéns, hein? E morreu ontem o jornalista e escritor Carlos Heitor Coni, por volta das 23 horas.
Ele morreu aos 91 anos, na sexta-feira. Ele estava internado desde 26 de dezembro no Hospital Samaritano, no Rio. Em 1º de janeiro foi submetido a uma cirurgia no intestino e teve complicações. A causa da morte foi falência de órgãos. O velório foi reservado à família. Com uma longa carreira de jornalista iniciada ainda nos anos 50 e atuação nos principais jornais e revistas do país ao longo das últimas décadas, Coni é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Ganhou diversos prêmios e desde 2000 era membro da Academia Brasileira de Letras, ABL. Eu assisti ontem uma entrevista dada tempos atrás, quando ele falava que ele nunca pensou em ir para a academia e se recusou, inclusive escreveu que não quer ser enterrado no mausoléu que é da academia. Ele quer que seja cremado e não quer ir para o mausoléu da academia. Muito obrigado. O Edson Mello traz aqui um revigorante para o pessoal do estúdio. Muito obrigado, Edson, você é muito gentil. Ontem, lamentavelmente, morreu a Maria Carneiro de Souza, secretária adjunta de Educação da capital, lá em um grave acidente na BR-304, por volta das 2h, lá no Rio Grande do Norte. O carro em que a secretária dirigia perdeu o controle, entrou na via contrária e colidiu com outro carro. Maria e outras 3 pessoas da mesma família estavam no veículo. A secretária não resistiu e morreu no local. Os outros familiares seguem internados em um hospital da cidade de Mossoró. O secretário de Educação Básica do Ministério de Educação, Ocieli Soares, que trabalhou com a professora em 2016 no órgão SEDUC, lamentou a morte da colega, assim como o governador Amazonino Mendes também distribuiu nota lamentando e mandando os pêsames à família. O corpo da professora chegará em Manaus amanhã, por volta das 8h. Dia 8, por volta das 11h da manhã, e será velado no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery. 6h44 em Manaus. Adson. Pois é, Paulo, lamentável esse acidente também, essa tragédia aí, que uma professora tão querida, né, na educação do Amazonas, ela que foi também gestora em alguns bairros da periferia aqui de Manaus, e mais uma vez todos nós somos surpreendidos, e aqueles que desejam fazer a sua homenagem, né, à professora, amanhã lá no Centro de Convenções Vasco Vasques terão essa oportunidade, Paulo. De fato, uma notícia muito triste. O nosso jornal especial de domingo está sendo também acompanhado e pode ser visto, né, assistido via Facebook da Rádio Difusora do Amazonas. Facebook. Bom dia a vocês que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo e podem assistir aqui os bastidores aqui nos estúdios, o que está acontecendo aqui. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2002 da Mega Sena, sorteados ontem lá em Camboriú. Camboriú é bonito, hein? Você já foi lá, Adson? Não, Paulo, ainda não. Muito bonito. Ainda não. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira, é de 8,5 milhões. As dezenas sorteadas ontem foram 04, 28, 30, 38, 46 e 59. Vou repetir as dezenas da Mega Sena: 04, 28, 30, 38, 46 e 59. A quina saiu para 24 apostas e cada uma delas levará um prêmio de R$69.527,39. Outros 2.214 bilhetes acertaram a quadra e ficarão com R$1.072 e de quebra 51 centavos. Jogou, Adson? Não, Paulo, não, só jogamos só na virada, né? Naquela da virada, mas não, saiu nada zerado. aconteceu, Paulo. Zerado. Por isso cá estamos ainda. Mas colaborou com o prêmio, né? Sim. Aconteceu um fato inusitado. Um apostador de uma casa lotérica só, 3 pessoas acertaram, mas na realidade foi só uma pessoa. O cara jogou errado. Ele jogou 3 cartões com os mesmos números. E, claro, acertou, tirou o prêmio de mais de 50 milhões. Pois é, tirou no que viu e acertou no que não viu, né? Que beleza, né? Grande erro esse. Ontem foi Dia dos Reis. No dia 6 de janeiro comemora-se o Dia de Reis, que na tradição cristã foi o dia em que os 3 reis magos levaram presente já a Jesus Cristo. Cada um dos reis magos saiu de sua localidade de origem, ao contrário do que pensamos,
e viajaram juntos. Baltazar saiu da África levando para o menino mirra, um presente ofertado aos profetas. A mirra é um arbusto originário desse país, onde é extraída uma resina para a preparação de medicamentos. O presente do rei Gaspar Jardina, que partiu da Índia, foi o incenso, como alusão à sua divindade. Os incensos são queimados há milhões de anos para aromatizar os ambientes, espantando insetos e energias negativas, além de representar a fé, a espiritualidade. Belchior, ou Belchior, partiu da Europa, levando ouro ao Messias, rei dos reis. O ouro simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. Em alguns países fazem a comemoração repartindo o bolo rei, que tem uma faca no meio da massa. A pessoa que for contemplada com a faca deve oferecer o bolo no ano seguinte. Na Itália, não existe a tradição de se presentear no dia 25 de dezembro, mas no dia 6 de janeiro, dia de Reis. O dia de Reis é tão importante na Europa que se tornou feriado em todo o continente. 6h48. Me chama a atenção aqui, Adson, esse fato dos 3 reis magos que levaram presentes a Jesus. Ora, mirra, Baltazar saiu da África, era longe a beça, né? Foi rápido isso. Como é que ele se deslocou tão rapidamente? Ele saiu da África. O Gaspar saiu da Índia. O Melchior, ou Belchior, como queira, saiu da Europa. Ou seja, aí a gente tem a ideia equivocada, né, de que os 3 caminhavam juntos até a ida do mestre, né? E na verdade não foi assim, né? Dia dos reis, quem me manda isso aí é o Luiz Costa. Luiz Costa, bom dia pra ti. Nunca mais encontrei com o Luiz Costa. E ele me manda aqui. É importante isso, né? Porque muita gente não sabia dessa história, mas me chama a atenção. Baltazar saiu da África, vou repetir, Gaspar da Índia e o Belchior, ou Melchior, como queiram, partiu da Europa. Tinha avião a jato naquele tempo, meu caro Adson? Não, tinha o expresso canelinha, né? Ou seja, aquele que você vai andando e chega lá, e até hoje você chega, né, Paulinho? Farei uma pergunta ao nosso arcebispo qualquer hora dessas, sobre esse assunto. 6h50 em Manaus, e daqui a pouco mais informações. Vamos agora falar de saúde. Gilberto de Paula, o que ele tem para nos falar sobre saúde hoje, Jardina? Saúde! Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje nós vamos falar sobre intolerância a açúcares. Eu vou falar para você a respeito de 3 intolerâncias que são extremamente importantes na clínica médica e que ultimamente tem sido muito discutido pelas autoridades sanitárias, pelos médicos gastroenterologistas, pelos médicos nutrólogos, pelos pediatras. A primeira intolerância que eu vou falar para você é a intolerância ao açúcar, a intolerância à glicose. A intolerância à glicose é uma situação em que você não consegue utilizar a glicose ingerida, a glicose do açúcar de cana. Isso faz com que você fique com níveis no sangue elevados de açúcar, tal como se você tivesse diabetes, e faz com que você também, em alguns casos, elimine açúcar pela urina. A intolerância à glicose, ela é uma condição pré-diabética e ela pode ser facilmente diagnosticada através de uma curva glicêmica de 6 pontos. E ele pode ser indicado para aquelas pessoas que têm histórico de diabetes na família e para aquelas pessoas que estão tendo um ganho de peso muito acentuado, pessoas que estão ficando ganhando muito peso, pessoas que estão engordando muito, devem avaliar pelo menos uma vez na vida, devem fazer, ou melhor, deve solicitar para o seu médico, avaliar se essas pessoas se você, né, ou alguém da sua família não está tendo uma intolerância à glicose. A outra intolerância a açúcar muito importante é intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela é um problema de saúde muito frequente. Ela costuma acometer praticamente quase a totalidade das pessoas de descendência africana quando se tornam adultos. É muito frequente também, igualmente, em japoneses. Mas hoje, a gente tem visto que isso daí, assim, pessoas que não têm uma raça definida, como a maioria dos brasileiros, hoje, tem uma incidência da ordem de 20% a 30% de intolerância à lactose.
A intolerância à lactose é um problema que precisa ser diferenciado da alergia ao leite. Muitas vezes os sintomas são parecidos, ou seja, a pessoa tem diarreia, o abdômen fica inchado, a barriga fica inchada, a pessoa tem gases, ou tem diarreia imediatamente, 20 minutos após ingerir algum alimento que tenha o conteúdo de leite. A intolerância à lactose, ela pode fazer com que uma pessoa tenha problemas intestinais recorrentes e viva tomando remédio, e viva indo em médico, queixando dor na barriga, e faz exame de fezes e não encontra, faz ultrassonografia, não encontra a causa. Esse desconforto, ele pode se conduzir ao longo da vida inteira da pessoa, sem que ela consiga perceber essa relação de causa e efeito. O diagnóstico da intolerância à lactose, ele pode ser feito de uma forma muito simples. No exame de sangue, em que a pessoa vai ao laboratório em jejum, toma um líquido que contém lactose, um teste de provocação, a pessoa ingere essa lactose diluída em água e, após fazê-lo, meia hora, uma hora depois, é medido no sangue da pessoa para se ver se a glicose no sangue dela subiu. Se essa glicose subir 20%, significa que ela conseguiu digerir a lactose e transformou a lactose em açúcar, ou seja, ela não tem intolerância. Caso a pessoa, ao tomar a lactose, tenha sintomas de diarreia ou gases e apresente os níveis de glicose no sangue sem estar alterados, está caracterizado que ela tem intolerância à lactose. Então essa pessoa deve evitar o açúcar do leite, né? Então, se ela tiver apenas a intolerância à lactose, ela não tiver alergia ao leite, muita gente confunde intolerância à lactose com alergia ao leite. Alergia ao leite é uma reação inflamatória à proteína do leite, que pode ser aguda ou tardia. E a intolerância à lactose é uma incapacidade de digerir o açúcar do leite. Então é isso aí. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista ortomolecular. Eu desejo para você um domingo maravilhoso e no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol e Deus nos permitir, eu estarei aqui com você na Difusora. Um forte abraço. 6h55 em Manaus. Você pode acompanhar ao vivo aqui o Jornal Especial de Domingo pelo Facebook. Dê a dica aí, meu caro Adson. De fato, na página oficial da Rádio Difusora do Amazonas, no Facebook, você acompanha, ouve e assiste, né? O Jornal Especial de Domingo. E agora nós queremos mandar um abraço todo especial para você que nos acompanha, especialmente agora pro Luiz Camargo, ele que se encontra lá no Hospital Adriano Jorge, né, também ouvindo, acompanhando e assistindo o Jornal Especial da Manhã. Luiz, bom dia para você, obrigado por mais essa oportunidade e a sua companhia. Boa semana. Vamos agora às manchetes dos principais jornais do país neste domingo. Eles chegam às bancas com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro, brasileiro detido na Venezuela, liberado da cadeia e expulso do país. O Dia, morre o escritor Carlos Heitor Coni aos 91 anos. O Jornal Extra, que é do Rio de Janeiro, bando rende vítimas na rua e explode agência bancária em Botafogo. Folha de São Paulo, após mortes, vacina de febre amarela é ampliada para todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, BNDES, corre risco de calote de 2 bilhões de dólares de Angola, Venezuela e Moçambique. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presos fogem de penitenciária na área rural de Lusiânia. O Valor Econômico, Meirelles se diz contra a suspensão pura e simples da regra de ouro. Estado de Minas, Bolsonaro já mudou de partido 7 vezes. Jornal do Comércio, pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de abril. Fortaleza, Diário do Nordeste. Chove em 12 municípios do Cariri. Barro tem o maior acumulado do dia. 0 hora de Porto Alegre. Chefe de gabinete de presidente do TRF4 pede prisão de Lula no Facebook. O Brasil Econômico, Lorenzetti pagará indenização depois de expor pausas de funcionários em ranking.
6h57 em Manaus. Ainda há pouco eu falava do Bolsonaro. Tem uma informação aqui que é da Folha de São Paulo. Vamos abri-la para vocês possam ficar bem informados. Esse deputado e presidenciável Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro e seus 3 filhos que exercem mandato são donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões de reais, a maioria em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca. E levantamento feito pela Folha em cartórios identificou que os principais apartamentos e casas comprados nos últimos 10 anos registraram preços de aquisição bem abaixo da avaliação da Prefeitura do Rio à época. Em um dos casos, a ex-proprietária vendeu uma casa em condomínio à beira-mar na Barra a Bolsonaro com prejuízo, pelo menos no papel, de 180 mil reais em relação ao que havia pago 4 meses antes. O filho mais velho do presidenciável, Flávio, deputado estadual do Rio, negociou 19 imóveis nos últimos 13 anos. Os bens dos Bolsonaros incluem ainda carros que vão de 45 mil a 105 mil, um jet ski e aplicações financeiras em um total de 1,7 milhão de reais, como consta na Justiça Eleitoral e em cartórios. Quando entrou na política em 1988, Bolsonaro declarava ter apenas um Fiat Panorama, uma motocicleta e 2 lotes de pequeno valor em Resende, no interior do Rio, valendo pouco mais de 10 mil reais em dinheiro atual. Desde então, sua única profissão é a política. Já são 7 mandatos como deputado federal. Bastante inocente ele, não, Adson? Pois é, né, Paulo? E a gente vê que hoje os órgãos, né, de controle estão aí de fato controlando. E porque assim, né, Paulo? Você tem que ter uma vida de acordo com o que você ganha, não é? Então você de repente vira um mágico, né? Transforma aí, não até ofendendo, né? Aquele fato que aconteceu com Jesus, a multiplicação, né? Tanto dos pães quanto dos peixes, de uma forma assim milagrosa, né? Então assim, é algo que a gente fica com a pulga atrás da orelha e fica assim, né, Paulo, pensando, poxa vida, será que é uma atrás da outra? Onde nós vamos parar, né, Paulo? Sem dúvida. E uma dimensão enorme, essa semana inclusive foi tema de matéria, uma dimensão enorme esse caso Lula que vai ser julgado neste mês de janeiro. Pensa assim que o Lula é uma divindade, uma coisa que não pode ser tocada. E há também a parcimônia das autoridades brasileiras, há um certo temor. O prefeito de Porto Alegre pediu que as Forças Armadas garantissem a ordem. Imagine só o julgamento de Lula com Forças Armadas, como se ele fosse uma coisa do outro mundo. Pois é, inclusive o ministro da Defesa, né, até fez que nem ouviu isso aí, né? Ignorou porque, segundo as informações da mídia na semana que passou, não cabe ao prefeito fazer esse tipo de solicitação, né, Paulo? Adson, estou lendo aqui na primeira página do Em Tempo, que acaba de chegar aqui. Prefeitura liga alerta contra invasões. A história de invasão já é antiga. O município se previne para evitar ocupações irregulares de terras localizadas em áreas públicas e particulares na capital do estado, monitoradas constantemente devido ao ano eleitoral, quando o problema tende a aumentar. E essa história de invasão, os caras invadem e chega o ano eleitoral, não tira as pessoas dos lugares onde estão morando de forma irregular, que é para não causar problema social, segundo eles, e ganhar o voto dessas pessoas também. É por aí que corre a história, não, Adson? Pois é, verdade, Paulo. Inclusive nós temos uma indústria, né? Que se você for fazer uma pesquisa ali séria e verificar, né, digamos assim, um recenseamento, né? Um censo para saber quem são as pessoas, a maioria não precisa estar lá, Paulo. Tem casas, tem moradias, porque a fofoca corre na cidade, então as pessoas correm, fincam ali o seu barraco e depois só vendem, passam para outro e fica nessa indústria. E quem sofre, de fato, é a nossa casa, né? Nossa cidade, Manaus, e por conseguinte o meio ambiente, porque a gente hoje vê e colhe muito dos frutos ruins por conta desse tipo de responsabilidade e crime ambiental. Nós temos aí
doenças que são proliferadas justamente porque a gente agride ao meio ambiente, né, Paulo? A água, a questão dos igarapés, nós havíamos falado isso no início do programa, né, que as pessoas reclamam que nós estamos na época das chuvas. Então, evidentemente, se o igarapé não tem ali, tem o seu curso obstruído, ele vai desaguar, vai aumentar em algum outro lugar. Então, isso causa um problema para as pessoas que estão ali morando dentro do igarapé. Não é o igarapé que mora dentro da casa das pessoas, Paulo. As pessoas reclamam muito. O igarapé transbordou e invadiu a minha casa. Você foi que invadiu o igarapé, não foi o igarapé que invadiu a sua casa, é diferente. Por isso estou dizendo, né? Isso mora dentro do igarapé. E um dado preocupante divulgado esta semana que passou, já que a nova semana começa hoje, dados da Fundação de Vigilância em Saúde dão conta de que em 2017 a incidência de tuberculose no Amazonas foi de 68,2 casos a cada 100 mil habitantes. Em Manaus, o risco é de 93,5 casos novos a cada 100 mil habitantes. É muita gente. Em números gerais, foram 2.804 casos da doença registrados, ou seja, 116 casos a mais que o mesmo período em 2016. O Amazonas já liderava há 4 anos consecutivos o ranking de incidência da infecção em todo o país. A doença é a terceira causa de mortes por infecção no Brasil. Estima-se que mais ou menos 30% da população mundial esteja infectada com a bactéria causadora da moléstia, embora nem todos desenvolvam a doença, Adson. Um alerta, né, Paulo, que todos nós temos que ter aí com muito cuidado. E Paulo, falando acerca de bactéria, né? O local na casa onde se concentra o maior número de bactérias, segundo estudos, é a geladeira, né? Então as nossas geladeiras aí, elas precisam ser ter bastante cuidado com elas, bastante atenção, porque justamente, Paulo, um alimento mal acondicionado, muitas vezes a gente não tem a preocupação de acondicionar da forma correta, cobrir. Não, a gente deve evitar, por exemplo, Paulo, guardar comida dentro da panela em que você prepara o alimento, né? Existem hoje aqueles recipientes, né, de plástico ou descartáveis que você pode acondicionar de uma forma menos perigosa. Portanto, aí você acabou de ler uma informação muito importante e a gente tem que ter cuidado porque o perigo está dentro da nossa casa e a gente muitas vezes potencializa justamente com a nossa falta de cuidado, Paulo. 7h05 em Manaus. Em ano de delação do grupo JIF, a suspensão de 2 denúncias criminais contra o presidente Michel Temer, as emendas parlamentares tiveram em 2017 o maior valor liberado dos últimos 4 anos. Ao todo, foram 10,7 bilhões, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior e 68% maior do que o liberado em 2015, quando a execução se tornou obrigatória. As emendas parlamentares são indicações feitas por deputados e senadores de como o governo deve gastar parte dos recursos previstos no orçamento. Os parlamentares costumam privilegiar seus redutos eleitorais e incluem desde dinheiro para obras de infraestrutura, como a construção de uma ponte, até valores destinados a programas de saúde e educação. Adson, vamos falar de aniversários, Adson? Vamos, Paulo, vamos lá. Nessa semana nós temos muitos aniversários, né? Temos muitos aniversários. Eu quero destacar aqui que o meu sobrinho, o Mauro Sérgio Mitoso, vai aniversariar no próximo dia 13. Como nos próximos 2 domingos eu não estarei aqui, já que na próxima sexta-feira tirarei mais um período e vou estar fora da cidade já a partir do próximo dia 12, quando na bancada do Jornal da Manhã vai me substituir o companheiro Edson Melo. E aqui no Jornal Especial de domingo, o nosso Eduardo Silva. Pois é, Paulo, vamos logo pagar então as dívidas, né? Aquelas que irão vencer. Ou seja, os aniversariantes que virão. O Mauro Sérgio que vai aniversariar, muita gente aniversariou essa semana que passou e eu deixei inclusive essas anotações dentro do carro. Fico devendo, inclusive, né? A minha nota seria quanto? 0. Não, Paulo, que isso? Você tem média para passar. Credibilidade. 44. 7h07 em Manaus. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Abraão Tamer, bom dia para você. E o Julinho lá do Bradesco, seu Fernando,
que é o homem que manda chover e manda fazer sol lá do Bradesco. Bom dia pro seu Fernando, para o Júlio, que é o homem da comunicação. Julinho, bom dia para ti. A Tatiane, que é gerente lá do Bradesco Prime do Boulevard, e nesse instante está ao lado do marido Luan. E o doutor Mário Amorim, dona Macrina, bom dia para vocês. Dona Conceição Paiva, dona Flora, o Edson Lorino Gonçalves, Manuel Bragança, o Luiz e Antônio Costa. Antônio é meu professor de inglês. Dona Tereza, Ricardo e Jussara, aqui na 24 de maio. Jerusa Santos, bom dia para ti. 2018 de muitas alegrias e muitas realizações para você, principalmente com muita saúde. Nicolau Libório, nunca mais encontrei com Libório. Doutor Raimundo Silva, bom dia para ele. O Raimundo Rocha, a filha dele está aniversariando hoje, é a Cristina que está aniversariando hoje. É a doutora Cristina. E um grande abraço ao Raimundo Rocha e parabéns pelo aniversário da filha hoje. Jander e a Suelen, Jander, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura lá de Coari. A Suelen está em Manaus, ao lado do pequeno Jander e o Jandinho. Dona Nair e a Renê, lá no bairro do Alvorada. O Eumênio e a dona Laurinete, lá em Manacapuru. José Alberto Zegdeg, daí, macho. Bom dia pra ti. Dona Gui e a pequena Cristina. Valdino Castro, na nossa FM, lá em Urucará. Bom dia pra ele. João Santana e a Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. Sargento Silva Melo, dona Tereza, que já foi do cartório, Eliésio Mendes Pereira, o Ceará do Mingau, onde está nesse instante o Edson Melo, lá no Mercadinho da Cachoeirinha. A você que aniversariou hoje, o Mauro Sérgio, que vai aniversariar, aliás, para beber não precisa nem aniversariar, ele já começou as comemorações no dia de ontem. Mauro Sérgio, que vai completar mais um ano, vai chegar aí aos 40 e poucos, né? 40 e poucos já, o cara ficando velho. E a todos os aniversariantes, Mauro, um grande abraço para ti, que Deus te abençoe e te dê também muita saúde e força para o trabalho. Vamos então parabenizar os aniversariantes de ontem, de hoje e os de amanhã. Sintam-se abraçados e homenageados com o devido tapete vermelho aqui. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Mando um bom dia para os companheiros da Rádio Panorama FM, afiliada da Rádio Difusora lá em Itacoatiara. E o Elísio Júnior, que é o responsável técnico pela emissora, e o Zequias Monteiro Gil, que é o nosso gerente. Bom dia, tô devendo uma viagem a Itacoatiara. Faz muito tempo que eu não vou a Itacoatiara, a terra de todas as fofocas. Eu vou e quero que todos me fotografem e coloquem no Facebook e no WhatsApp. Lá de fato, onde tudo começou, né? O Big Brother, né? O Big Brother. Big Brother começou em Itacoatiara. Mas se você pensa que você sabe tudo, não se iluda, você não sabe de nada. 7h10, em Manaus. Onde tivemos hoje, Dom Sérgio está viajando. Pois é, mas temos o Valco aqui. O substituto não veio. O Valco, você pode fazer uma oração. Bom dia, Valco, tudo bem? Não tem um cacique suficiente para Ele não tem cacique, Paulo. Não tem cacique. Não tem ainda para abençoar como é o Dom. É verdade, mas então você não tem. Quais são as novidades? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Feliz 2018 para todo mundo. Você ouvinte da Difusora, pro Paulo, pro Adson. Um ano que espero que seja o melhor ano da sua vida, um ano de realizações para você, seja familiar, pessoal, profissional, universitário, para aqueles que estão terminando nesse ano os cursos que vocês tanto sonham. De novidade mesmo, de esporte, praticamente não tem, pelo menos aqui. Só né? a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Senão não tá revelando grandes craques, não é, Paulo? Eu não vejo. Não tem, e ainda mais ainda que a gente passamos de novo a vergonha nacional de ser que nós, no nosso estado, é o único que não mandou representante. O Fast que era o representante legal aqui do Amazonas, mas segundo informações, o Fast não prestou conta da viagem anterior e as passagens não puderam ser expedidas.
Mas eu acho que deveriam ter tomado uma outra providência. Também faltou mais expediente por parte do FAST, da própria diretoria do FAST Clube. Eu quero dizer que eu sou fastiano, inclusive já fui presidente desse clube também. Mas é lamentável que nada tenha sido feito para que os garotos pudessem representar o estado pelo FAST Clube. O sonho dos garotos. Pois é, então mandava o vice-campeão se alguém tivesse condição de fazer e o fizessem, mas era o FAST que estava inscrito. Agora não adianta mais chorar, né, Paulo? Não, agora só no próximo, não, agora fica suspenso, né? 5 anos, é isso? Parece que é uma suspensão. A informação uma suspensão pesada. Há informações que dão conta que o FAST não dispute nenhuma competição assim de base por 5 anos. 5 anos. 5 anos. Castigo. Se ganhar, vai mandar alguém no lugar dele. Castigo no milho, né? De joelho, né? De joelho. No milho. De joelho no milho. Paulo, mandar um abraço e um bom dia todo especial ao Gerson e sua família que estão aqui pertinho, aqui no Japão, né? Acompanhando via Facebook a programação da Rádio Difusora do Amazonas, assistindo a transmissão ao vivo do Jornal Especial de Domingo, o Gerson e a sua família que estão lá no Japão. A Denise Coelho também, né? A Silene Braga no Nossa Senhora das Graças, também acompanhando aqui a transmissão da Rádio Difusora via Facebook. Paulo, uma informação interessante é o seguinte: os motoristas, os condutores, fiquem alerta, aqueles que estão ali passando pela zona norte de Manaus, especialmente ali na Avenida Noel Núteles, próximo ao Hospital Francisca Mendes. Há uma ocorrência de óleo na pista. Quem informa aqui oficialmente é o Manaus Trans através do seu Twitter. Então, motorista, motociclista, fique atento, porque óleo na pista é algo muito perigoso, né? Fica igual ali, Paulo, um chão ensaboado. Não tem como você controlar o seu carro, sua moto, enfim, cuidado redobrado nesse trecho ali, próximo ao Francisca Mendes. 7h14, um acidente envolvendo 2 navios deixou 32 desaparecidos na costa leste da China, segundo informações da agência Associated Press. As embarcações envolvidas na batida são um petroleiro iraniano com registro no Panamá e um navio de carga de Hong Kong. Todos os desaparecidos são do veículo do Irã, que pegou fogo após o acidente e derramou óleo no mar. Não é óleo, é óleo no mar. Mas não há informações sobre a extensão da área atingida. O petroleiro levava 30 iranianos e 2 bengaleses e seguia do Irã para a Coreia do Sul quando se envolveu nesse acidente. O cargueiro tinha 21 tripulantes chineses e todos foram resgatados. A colisão aconteceu no mar oriental da China, a 160 milhas, que é 257 quilômetros a leste do estuário de Yangtze, perto da cidade chinesa de Xangai, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. Paulo, falando aqui da nossa política tupiniquim, nós temos aí uma dança das cadeiras lá na Câmara Municipal. O professor Gedeão Amorim, na última semana, assumiu a vaga lá na Câmara Federal, né, no lugar de Sabino Castelo Branco. Por conseguinte, o médico Mauro Lippe assumiria a vaga de Gedeão Amorim, que na verdade daria para Dallas Filho, porque Dallas Filho era secretário estadual da Secretaria de Trabalho. Só que Dallas Filho, né, resolveu deixar a CETRAB e vai assumir a vaga de vereador no lugar de Gedeão Amorim. E Mauro Lippe está fora. Adson, falando em futebol, o Coutinho é a contratação mais cara do Barça. Após acertar sua saída do Liverpool para o Barcelona, Felipe Coutinho, criado no Vasco, se tornou a segunda transferência mais cara da história do futebol. É também a maior transação da história do clube catalão. E mais ainda, ele é agora a maior venda do futebol inglês até hoje. O valor de 130 milhões de euros, que pode chegar no futuro a 163 milhões de euros, caso se cumpram variáveis, metas e objetivos do contrato, será superado pelos 222 milhões pagos pelo PSG por Neymar no ano passado. É muita grana. Muito dinheiro, né, Paulo? Muito dinheiro, de fato. 7h17 em Manaus. Vamos aqui a outras informações no Jornal Especial de Domingo, porque
Os acontecimentos não param e as notícias se sucedem. A cada instante sempre há uma informação nova e você acompanha tudo aqui na Rádio Difusora, no Jornal Especial de domingo. Temos informações do Brasil e do mundo. Já falamos da Mega Sena, o Equador substitui o vice-presidente. Olha só, isso é lá no Equador. Exemplo para o Brasil. Equador substitui vice-presidente condenado no caso da Odebrecht. Vice-presidente, tá? Já foi a Odebrecht, vou te contar, não era bolinho de bacalhau, não. A Odebrecht derramava muita grana pelo mundo. Deixa eu ver aqui o CONI foi o grande assunto das últimas horas no Brasil, não é? Esse jornalista, escritor que morreu e é pranteado por todos os meios de comunicação, por todos aqueles que gostavam do CONI. Paulo, falando aqui da mais uma questão da nossa cidade, nós temos também todas as madrugadas, principalmente nos finais de semana, a operação da Lei Seca. E essa operação ela vai aí até o início da manhã, não é? Só que a moçada tá fazendo o seguinte, Paulo, tá deixando para beber já no final das blitz e se agrupam ali em postos de conveniências e isso oferecendo aí grande risco, né? Aqueles que estão, por exemplo, como nós, né, Paulo, que a gente sai muito cedo de casa para vir ao trabalho e de repente podemos ser surpreendidos por conta de uma irresponsabilidade de pessoas que estão ali, que saem e conduzindo seus veículos embriagados. Hoje mesmo, Paulo, não, na verdade ontem, Paulo, eu presenciei uma cena, né, num posto de conveniência, fui comprar pão e 2 sujeitos ali, eles se abraçavam, porque o cara quando tá bêbado, quando tá embriagado, ele perde a linha. E se abraçavam. E até se revela, não é? Se beijavam, né? Ali naquele verdadeiro amor, não é? Só que ali com certeza devia ter outro problema, não é? Então depois disso, nenhum dos dois tinha condições de conduzir o seu veículo, mas entraram nos seus carros e foram embora, não é? Então assim, é preciso também que a fiscalização ela permaneça também nas primeiras horas do dia, ali no entorno de muitos postos de conveniência, ali aquela área do Veiralves, Ponta Negra, a Zona Norte também, Cidade Nova, porque nós temos a ocorrência, né, de muitos acidentes ocasionados por essa embriaguez do trânsito. Um bom dia para a doutora Andréa, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo lá em Porto Velho, ela que é do CMBio. Bom dia para ela. E quem acompanha lá em Curitiba o jornal é a Jovanca e o Antônio, e que estão ouvindo o Jornal Especial de domingo e gostam do noticiário policial do Pellegrini. Gosto muito. Bom dia, Pellegrini. Depois de você, o maior pico de audiência do Jornal da Manhã. É verdade. Depois de tu, Paulinho. Muito obrigado. Durante o mês de janeiro, pelo menos, a cidade, o Brasil está acéfalo, a capital da República, também conhecida como Brasília. Durante o mês de janeiro, pelo menos 11 ministros estarão fora de Brasília. 8 estarão em férias e outros 3 em viagens oficiais para o exterior. O governo tem 28 ministros de Estado. Na ausência do titular da pasta, o ministério normalmente fica sob o comando de um secretário executivo ou do secretário adjunto. Mando um bom dia especial para o doutor Manuel Barros. Bom dia, Barros, para você. Paulo, mandar um bom dia todo especial àqueles que estão nos acompanhando mais uma vez, a transmissão ao vivo via Facebook, a Fátima Nascimento. Também cumprimenta a todos aqui da Rádio Difusora e faz votos aí que Deus continue nos abençoando imensamente. A Daniele Júnior também deseja um bom dia a todos nós. O Breno Costa, o Edmar Oliveira também, o Ivan Lucas, Jonas Cavalcante, Paulo Costa, a Zenilda Soares. Também nós temos só ver aqui, Ozeia Benarroz Lima também, o Indemburgo Júnior também, Gracimara Martins de Moraes, Auxiliadora Freire, o Edilamar Lino também nos acompanhando, a Fátima Pinto, a Dorinha Souza aqui via Facebook também, o Naldo Barbosa, a Ana Paula Gomes, o Ézio Ladislau Nunes, a Denise
Jesus de Albuquerque, o Eilo Ferraz, o Ézio Ladislau Nunes, isso aqui eu já falei também, o Alex Gomes, o Jerônimo Colares, e depois a gente tem mais bom dia e mais felicitações através do Facebook. Bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui pela Rádio Difusora. O nosso áudio está sendo bem visualizado, não? Sim, mas o mais bonito aqui. Os elogios, Paulo, não são para o Adson, né? São para o nosso âncora, nosso diretor de jornalismo, Paulo Guerra, que todos estão aí. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. O astronauta John Young, pioneiro do programa espacial americano com 6 caminhadas espaciais e um pouso na Lua, morreu aos 87 anos, anunciou a NASA ainda há pouco. Young morreu na noite da última sexta-feira em consequência de complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele residia na periferia de Houston, perto do centro espacial da NASA. A NASA e o mundo perderam um pioneiro, lamentou a Agência Espacial Americana em um comunicado. Young foi o único astronauta que participou dos programas Gemini e Apollo e dos projetos de ônibus espaciais. Também foi o primeiro a realizar 6 caminhadas espaciais e chegou a ostentar o recorde de tempo passado no espaço, segundo a NASA. Como copiloto de testes, realizou a subida mais rápida a partir do solo de um jato F-4 Phantom II antes de se somar à NASA. Young participou mais tarde da missão Gemini 3, 1965, antes de dirigir a Gemini 10, 1966, voar na órbita da Lua com a Apollo 10, 1969 e pousar na mesma com a Apollo 16 em 1972. Também comandou a primeira missão do ônibus espacial americano em 1981. Posteriormente, foi responsável pela seleção dos astronautas para os ônibus espaciais. Em sua autobiografia, revelou ter se sentido responsável pelo acidente com ônibus da Challenger em 1986 e Columbia 2003. Aposentou-se no ano de 2004. Algo interessante, Paulo, que eu fui testemunha ocular desse grave, dessa tragédia com o ônibus espacial da Challenger, né? E eu estava assistindo a sessão da tarde, uma tarde evidentemente, 1986, não foi isso, Paulo? Isso. E de repente... O Challenger foi em 1986, o Columbia em 2003. Pois é, essa de 86 eu vi, eu estava assistindo ali um filme da sessão da tarde, de repente a programação foi interrompida, porque era um grande acontecimento, né, Paulo? Toda vez que o homem ia ao espaço, as televisões transmitiam e de uma hora para outra a gente assistiu ali aquela tragédia e todos ficaram ali muito consternado com as imagens. A mesma coisa, Paulo, em 2001, não é? Quando as Torres Gêmeas foram derrubadas ali por conta dos aviões, dos ataques terroristas, também naquela manhã o real se confundiu com a ficção, né? Porque a gente assistia aquilo ali, a gente não acreditava que aquilo estava sendo transmitido. Ali, de repente, foram imagens que marcaram muito as nossas vidas e que hoje fazem parte aí de fatos históricos. E interessante é o seguinte, né, Paulo? Que muita coisa a gente via registrado ali nos livros, nas revistas, e hoje está tudo acontecendo na nossa frente. Por exemplo, através das mídias, da rede social, hoje nós temos uma velocidade imensa na informação. Então, a televisão, o rádio, por isso que tem que acompanhar toda essa tendência para que nós possamos estar mais próximos e atender às necessidades comunicacionais daqueles que nos acompanham. Eu conheci o Tony, que é um português que é naturalizado americano e que é da polícia americana. Ele me falava que participou de toda aquela movimentação do pessoal da polícia no atendimento às vítimas, a retirada das pessoas dos escombros, e me falava das cenas dantescas daquele 11 de setembro. Realmente uma coisa muito impressionante e que até hoje ele fica pensando em tudo aquilo que aconteceu no 11 de setembro. Paulo, inclusive pessoas que participaram, também já tive a oportunidade de conversar com algumas delas, foi algo assim que foi um golpe no mundo, né? Não foi somente ali nos Estados Unidos, né? Então as grandes tragédias, elas marcam
de forma indelével, né, as nossas almas, os nossos sentidos. Gostei da forma indelével. 7h27. Tamajardina mandando um grande abraço para os seus familiares. Tudo bem, né? Tá tranquilos, que chegou bem. E envia abraços, né? Envia abraços. Paulo, só se você me permite, nós temos aqui um convite, na verdade, né? O pessoal da Ipixuna, da Escola de Samba, né? O Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna faz um convite que a partir de 11h30 da manhã de hoje, lá na SOMAP, que é a Associação dos Moradores de Petrópolis, na rua José Florencio, sem número, terá a primeira feijoada em prol aí do Carnaval de 2018. Né? Então, as atrações é o grupo musical Belo Encontro, bateria do Tigre, com o mestre Iron, desfile de protótipos de fantasias, o cantor Fernando Silva e convidados. E tudo isso apenas R$10. O enredo é Daniel Salles, a enciclopédia. Um abraço pro Daniel, que está nos acompanhando, nos acompanha todas as manhãs, domingo. Saúde para ele e que possa cada vez mais ser esse talento da cultura do Amazonas. Um abraço, Daniel, para você. Parabéns aí por ser o enredo da Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna, que hoje realiza a grande feijoada em prol do Carnaval de 2018. E a Camélia chegou, né? Pois é, chegou. Já teve festa e tal. Tradicional Camélia, né, Paulo? A Camélia é um ícone cultural do Amazonas, né? Então eu lembro, Paulo, que antigamente a chegada da Camélia era lá no Aeroporto Velho. Chegou, sim, né? em Porto Velho. No Aeroporto Velho. Não, no Porto, né? Que é o aeroporto de Ponta Pelada, né? Então era conhecido assim, né? Aeroporto Velho. O aeroporto de Ponta Pelada, que tem o nome de Aeroporto Ajuricaba. O nome dele é Ajuricaba. Que oficial, hoje, né? O nome oficial é Aeroporto Ajuricaba, que hoje pertence à Aeronáutica. Aeronáutica, né? Então, pois é um aeroporto militar. É um aeroporto militar. Aeroporto militar. Então, antigamente chegava lá, né? Chegava. Hoje a Camélia chega onde? No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Camélia hoje aterrissa lá, né? Já chegou ontem, né? Pois teve a festa à noite no Olímpico e foi uma grande festança. O recadastramento biométrico em 52 cidades do Amazonas será realizado até o dia 9 de maio, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. A data limite foi estipulada pelo órgão em razão da eleição geral de outubro deste ano. Até a próxima eleição, a meta é alcançar 85% do eleitorado. O cadastramento nos 52 municípios do Amazonas teve início logo após o segundo turno das eleições de 2016 e foi suspenso durante a preparação e realização da eleição suplementar ao governo de estado, realizada em agosto de 2017. O procedimento foi reaberto no dia 11 de outubro do ano passado. Desde o final das eleições de 2016, começamos os atendimentos nos demais 52 municípios do Amazonas que não tinham cadastramento biométrico e retornaremos agora. Atenderemos com cadastramento biométrico até 9 de maio, informou o secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral, Rodrigo Camelo. Paulo, o pessoal aqui no Facebook mandando um grande abraço para você, dizendo que você está muito vistoso, né? Então essas palavras lembram muito de Alberto Pellegrini. Então você, com seu garbo e elegância, mande um abraço aí para todos que nos acompanham via Facebook, Paulo. Especialmente aqui a Marli Brito, que está pedindo um abraço, mandando um beijo para você e dizendo o seguinte, para que você possa convidar todos a participar da banda Ladrão de Galinhas, Paulo. Eu vou te... Se fosse só de galinha, se dava um jeito, né? Mas, lamentavelmente, não é só de galinha, não. Tem gente roubando o galinheiro inteiro. Mas é por aí. E vamos agora ao humor, né? Vamos descontrair um pouco, Adson. Vamos lá, Paulo. Quem é que vem hoje no humor? Zé Trindade, hoje figurando em um dos seus personagens mais marcantes, o Cervantes, o ciumento, muito ciumento. Vamos lá, então, com o impagável Zé Trindade. Mas sofrer mesmo quem sofre é Cervantes. Cervantes sofre o eterno drama do ciúme. Cervantes, você tem certeza certa de que está curado? Opa, curadinho da Silva. É.
Sabe que às vezes eu fico pensando, como é que eu podia ser ciumento assim? Esse negócio de ciúme já passou. Nossa vida de agora em diante vai ser um mar de rosas. Eu vou abrir. Epa, peraí. Não, peraí. Por que essa peça pra abrir a porta? Por quê? Ora, estão tocando a campainha, a gente tem que abrir. Sim, mas deixa que eu abro, né? Não, Cervantes, deixa. Eu prefiro abrir. Abobrinha tem gato na tuba. Não, quer dizer, bem, eu explico. Eu queria fazer uma surpresa. Abobrinha, desembucha, abobrinha. É meu sobrinho, é o meu sobrinho. Ele vem passar uns dias conosco. Sobrinho, né? É, meu sobrinho. Mas é sobrinho mesmo ou é desse sobrinho de Araque? Ora, Cervantes, é meu sobrinho, sim. E é um garoto, tem 11 anos. É, bebê? É. Olha, eu vou abrir a porta pro Quinzinho. Pode ir, abobrinha, vai. Quinzinho do meu coração, mas que prazer. Bença, tia, dá um beijinho aqui no seu sobrinho. Pois não, meu bem. Agora dá um beijo no titio. O quê? Nesse cara aí? É. Homem não, tia, homem não. Abobrinha. O que é, Cervantes? Abobrinha. O que foi, Cervantes? Você tem certeza que esse cara não é anão? Mas que anão, Cervantes? Não está vendo que é um garoto, tem 11 anos? Abobrinha, esse cara é anão. Vem cá. Senhor. Quantos anos você tem? 11. Você é casado? Eu, tio. Ô, Cervantes, você pergunta que você faça ao garoto? E o que é que tem? Eu tenho direito de saber, não é? Tem muito anão aí malandro nesse mundo, viu? Muito bem, Cervantes. Eu não admito que você duvide mais nem de mim nem do Quinzinho. Fique sabendo de uma coisa. O que é? Eu vou me embora. Agora sim, agora deu, Cervantes. Vai mesmo, já vai tarde. Vou. Já vai tarde, essa messalina. Titio, Uma laranjada. Adeus, Cervantes. Adeus, escuta, babinha. Babinha, não me abandona. Não fico mais aqui. Eu não suporto mais o seu ciúme, Cervantes. Não, esquece a babinha. Esquece, escuta. Não. Babinha, foi a serpente do mal que encheu o ciúme do meu coração. Perdoa, babinha. Está bem, Cervantes, está bem. Peça desculpas ao Quinzinho. Desculpa, Quinzinho. Não tem importância não, tio. Tia, agora eu vou pra minha caminha, tá? Vai, Quinzinho, vai. Olha, você vai ficar comigo. Como é que é? Ele vai ficar comigo. Enquanto eu estiver aqui, você vai ficar no sofá da sala. Mas é? Cervantes... Não continua, não. Tô morrendo de rir, tá vendo? Titio só tem 11 aninhos. Mas tem cara de 40. Não é anão, tá Ele vendo? ainda usa calças curtas, Cervantes. Eu sei como é que é isso. Homem tirou a mulher dos outros, anda até de bebidor, tá vendo? Mas pra cima de mim não. Comigo não. 7h35. Cervantes, é bem melhor você dormir no sofá da sala do que você dormir numa cama com um monte de travesseiro separando você da mulher. Parece assim que você, o Cervantes errou nesse ponto, mas tem mais aqui pro sofá da sala. Melhor, Paulo. É verdade. Adson, cuidado, hein? Cuidado. Não vá contrariar. Cuidado. Eu sei. Um terremoto de magnitude 5,5 graus atingiu o leste do Impal, capital do estado de Manipur, no nordeste da Índia, neste domingo, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não se tem informações sobre feridos, mortos e danos neste abalo telúrico, também conhecido como terremoto. Ainda sobre esse tremor, ele teve epicentro a 101 quilômetros ao leste do Impal e profundidade de 22,8 quilômetros, que é muito pouco. Até o momento não há relatos, como disse, de feridos ou danos causados e nem de alerta de tsunami. Paulo, nós temos aqui uma audiência interessante, Paulo, né? Do hospital ao bar, Paulo. O Marcos Teixeira, ele pede para você mandar um alô lá pro Você já tá mandando. Bada Marlim, não é? No Coroado 2, na Rua São Pedro. O Marcos Teixeira ouvindo e lá se divertindo já
às 7h37 da manhã no bar da Marlim. Já chegou cedo no bar ou ele estava no bar ainda? Eu acredito que ele trabalha no bar, né? Ele trabalha, tá limpando os trabalhos. Servindo o pessoal daqui a pouco. A Marcela também, Marcela Bentes também manda aqui um alô. A Laura Acácia também, bom dia pra você. Obrigado. O Ézio. Vocês são muito gentis. Ladislau Nunes, a Sidneia Santos Serrão, o Júnior Santos também, a Nairi Gonçalves também manda um abraço para você também, um bom dia. E muita gente aqui entrando na nossa sala, na nossa fanpage da Rádio Difusora do Amazonas. Não esqueçam que nós estamos no ar de domingo a domingo com o Jornal da Manhã. De segunda a sábado, o jornal começa às 5h45. O jornal mais atualizado, com os acontecimentos da noite, as primeiras do dia, noticiário policial também recheado de informações também atualizadas com Alberto Pellegrini. Aqui é notícia atualizadíssima e fatos que só estarão nas edições impressas no dia seguinte. Pois é, Paulo, a gente é acostumado tanto com essa velocidade da informação. Quando a gente pega um jornal impresso, a gente diz, nossa, isso aqui eu já vi, isso aqui já sei. É verdade. Isso aqui... Só em dia de domingo que os jornais são frios, não é? Pois é, as redações 2h da tarde já estão aí. É de quarta-feira. Pois é. Paulo, ontem, segundo o Daniel Salles nos informa aqui que foi eleita a corte oficial do samba, não é? Do carnaval. Então nós temos de 2018. Então anunciamos aí que o Rei Momo é o Darlison Neto, a rainha do carnaval é a Marli Menezes, a mulata de ouro é a Fabíola Torres e o passista de ouro é o Jorge Mateus. A rainha do Reino Unido também, a rainha do Reino Unido e do Alvorada. O Rei Momo é da grande família, a mulata de ouro é da grande família também e o passista de ouro também é da Aparecida. Então essas informações da corte do carnaval que foi eleita ontem lá na quadra da Vitória Régia. Uma peruana foi presa ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com cerca de $100 mil não declarados à Receita Federal. É muita grana, $100 mil. A passageira, que não teve a identidade revelada, tentava embarcar para o Peru quando foi flagrada com a quantia que estava presa no seu corpo. Onde ela arranjou todo esse dinheiro? Segundo a Polícia Federal, a apreensão ocorreu quando ela passava pelo controle migratório. Após ser barrada, uma agente feminina fez a revista e encontrou o dinheiro. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à sede da Polícia Federal em Guarulhos. Agora a Polícia Federal investiga qual a origem e o destino do valor apreendido que foi encaminhado para a Receita Federal. É muito dinheiro, $100 mil. Pois é, né, Paulo? Então, algo tem que ser investigado. E Jurandir Vieira acaba de chegar aos estúdios da Rádio Difusora FM e mandando avisar os seus familiares que chegou bem, fez uma boa viagem. E envia abraços. 7h40 aí, mano. Nós vamos relembrar aqui os antigos reclames, hoje também chamados de comerciais. Vamos nos comerciais, mas aqui são os antigos reclames do rádio. É só alegria, muito mais. Difusora. Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio é embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou Pirastic anti-flan deslizante. Sou importante pois não dou trabalho, comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano, eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão. Fio é Pirastic anti-flan deslizante. Qualidade Pirelli. Difusora. Se você poupar na Caixa, tá com tudo que a Caixa tem. Financiamento de carro, casa própria, cheque azul e conta corrente também. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. Também. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. Tem na Caixa você também. Difusora. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres. Como creme Rugol. Mais encanto para você. Creme Rugol. Mais juventude para sua cutis. Creme Rugol.
Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Difusora. 7h42 em Manaus. Adson te cuida, Adson te cuida. Abre teu olho. Abre teu olho, abre teu olho. O negócio é brabo, hein? E daqui a pouco vai começar o Domingo é Nosso. Jurandir, gostei muito ontem da programação do Jurandir. E o Jurandir realmente é o concurso, é especialista em música popular brasileira e também, claro, com as incursões pelas internacionais. Ontem o programa estava excelente, o sábado especial. E daqui a pouco não será diferente também com o Domingo é Nosso. Ele fica aqui até às 10 horas da manhã. Pois é, eu só queria dar uma satisfação aqui que Jurandir Vieira, devido a pedidos, né? Porque o Jura precisa ser bem produzido e isso ele faz de uma forma assim maravilhosa, tanto que ele abrilhanta com seu quilate, o seu talento, sua competência, o Jornal Especial da Manhã, de domingo, né? Na discografia é ele quem faz toda a seleção de repertório, até por conta do conhecimento que ele tem. A gente faz ali o histórico e Jurandir Vieira dá o ok final. Portanto, Jurandir Vieira agora na programação da Rádio Difusora, somente devido à nova grade de 2018, Jurandir Vieira só estará no ar lhe acompanhando, fazendo companhia para você, nos dando esse prazer, somente aos sábados, de 7 da manhã às 8h30 e aos domingos, de 8 da manhã até 10 horas da manhã. Né? Então, também no Ritmo de la Noite, né? O programa da madrugada, de sábado para domingo, de meia-noite às 3. Então, você tem Jurandir Vieira em dose tripla no final de semana. Você não está órfão não, né? Durante a semana, Jurandir Vieira estará de folga se preparando para a maratona profissional e talentosa do final de semana. E tenho dito, seria isso. E tenho dito. Aeroportos dos Estados Unidos registraram voos atrasados ontem e hoje por estragos causados por uma tempestade de inverno que atinge o país. Em um dos casos, brasileiros relatam espera de mais de 20 horas para a decolagem de um voo do aeroporto John Kennedy, lá em Nova York. Aeroporto pequenininho, Jurandir. O voo 8501 da Avianca, com 176 passageiros com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enfrentou problemas e atrasou. De acordo com a companhia, o atraso aconteceu em função da forte nevasca que está acontecendo em Nova York. Os passageiros relataram que chegaram a ser levados até a aeronave, mas a decolagem não aconteceu e tiveram que voltar ao embarque. Desde ontem estamos com informação de que em 2 horas embarcaremos, mas nunca chega essa hora. É assim, já se passam 20 horas que estamos aqui sem dormir, conta a publicitária Mônica Portela. A empresa informou que estava embarcando os passageiros. Mônica informou que chegou a São Paulo por volta das 6h50 de hoje. Só hoje que chegaram a São Paulo. A Avianca Brasil informou que está realizando o embarque dos passageiros do voo 8501 no John Fitzgerald Kennedy em Guarulhos após a liberação do aeroporto. É muita nevasca, muito frio. O aeroporto Kennedy declarou que está trabalhando com as companhias para readequar os voos devido aos efeitos da tempestade. Além dos efeitos da tempestade, aeronaves da China Airlines, ou da China, como queiram, e da Quiet Airways bateram perto do Terminal 4 do JFK em meio ao caos, informou a mídia local. Ninguém ficou ferido, mas os 2 aviões foram danificados e estão fora de serviço. É muita neve, olha aí como é que tá. Temos aqui umas fotos que estão chegando aqui da nevasca no aeroporto John Kennedy. O aeroporto de Charleston, na Carolina do Sul, que não está preparado para enfrentar os 12,7 centímetros de neve e gelo que recebeu, viu 64% das decolagens serem canceladas ontem. A tempestade extrema foi alertada em partes do meio oeste e no nordeste dos Estados Unidos, com as autoridades avisando que as rajadas de vento poderiam ser sentidas mais frias do que menos 43 graus centígrados. Muito calor não, Adson? Calor demais, né, Paulo? Paulo, eu já ouvi falar que o inferno é frio, ele não é quente. Eu já ouvi falar nisso, porque as pessoas dizem, vai arder no fogo do inferno, mas na verdade diz que o frio maltrata tanto quanto o calor.
né? E de fato a gente está vendo. Essa história do fogo você não confirma também, né? Não, ainda não. Um dia, quem sabe, voltarei para lhe dar outras informações. Pois é, Jurandir, ainda há pouco, não sei se você estava acompanhando o jornal, eu fiz um comentário aqui, eu faço de novo, sobre o Dia de Reis, que você falou ontem, inclusive aqui, colocando o Tim Maia para cantar. Esse dia que comemora Dia de Reis, que na tradição cristã é o dia em que os 3 reis magos levaram presentes a Jesus Cristo. O que me chama a atenção, não tinha nem avião a jato. Baltazar saiu da África, é muito longe. Como é que Baltazar chegou tão rápido ali, levando para o menino mirra um presente ofertado aos profetas? O Gaspar, ele partiu da Índia, eles não foram juntos, ele partiu da Índia, que também era pertinho dali, onde Jesus Cristo estava, muito perto. E um pulo, né, Paulo? Um pulo. Belchior partiu da Europa. Eu fico pensando, tudo bem, eu fico pensando na distância e como chegaram tão rápido, né? Não tinha avião, normalmente chega avião. Não tinha. É tipo os 5 mil que caminhavam no deserto. Assuntos para os nossos padres resolverem e os pastores também. Adson, estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Será que o professor gostou, Adson? Acredito que sim, Paulo. Deu o nosso melhor, não? Sim, foi o nosso melhor aqui, com certeza. E a equipe que trabalhou hoje? Operação de áudio do Marcos Salles e o Itamar Jardina, que vai continuar ali na operação. O Adson Matos, que é o nosso produtor. Bom dia, Adson. Bom dia, um grande abraço, até a próxima. Também agradecendo o Valk Moraes, que esteve também dando uma palhinha aqui.